Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, conhecido como o apóstolo que duvidou, passou por uma jornada única em busca da verdade. Sua história nos mostra que a fé nem sempre é imediata, mas pode ser construída lentamente. Ao tocar as feridas de Jesus, Tomé se transformou e levou sua fé a lugares distantes, deixando um legado que é lembrado até hoje. Acompanhe essa emocionante história de questionamento, descobertas e superação. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Tomé nasceu em uma pequena vila da Galileia, uma região humilde e afastada, conhecida mais pelas suas terras áridas e colinas irregulares do que por qualquer outra coisa. Desde cedo, ele era um garoto curioso, sempre com perguntas na ponta da língua. Era o tipo de criança que não aceitava as respostas fáceis que os adultos costumavam dar. Seus pais, trabalhadores simples, não sabiam o que fazer com essa curiosidade incessante. Sempre que o viam parado, olhando para o horizonte, sabiam que ele estava questionando o que parecia óbvio para os outros. Enquanto outros meninos seguiam as tradições familiares e se contentavam com as rotinas da vida, Tomé se destacava por algo diferente. Ele queria entender os porquês. Por que as estrelas brilhavam? Por que as leis religiosas eram tão rigorosas? Ele amava sua família, mas, no fundo, sentia que havia algo maior para descobrir. Uma inquietação crescia dentro dele, algo que nem ele sabia explicar. À medida que foi crescendo, essa busca por respostas o levou a se distanciar, não fisicamente, mas em pensamento. Quando ouvia os rabinos nas sinagogas, suas palavras sempre pareciam deixar lacunas. Tomé não queria apenas ouvir, queria ver, tocar e experimentar a verdade por si mesmo. Era assim que ele enxergava o mundo, com uma constante dúvida que o motivava a ir além. Essa característica, que parecia afastá-lo dos outros, foi o que o aproximou de um homem muito diferente de todos que ele já havia conhecido. Tomé tinha ouvido falar sobre Jesus pela primeira vez em uma conversa casual no mercado. Os rumores corriam por toda parte. Um profeta, um homem que fazia milagres e falava de um reino de paz e justiça. Curioso como sempre, Tomé prestou atenção, mas não se deixou levar pela empolgação dos outros. Ele era do tipo que precisava ver com os próprios olhos, sentir por si mesmo. Certa tarde, enquanto caminhava pelas estradas de poeira que cercavam a Galileia, ele avistou uma multidão reunida em torno de um homem. A curiosidade de Tomé o fez se aproximar, e ali estava Jesus, falando com uma autoridade diferente de tudo que ele já havia visto. As palavras de Jesus eram profundas, mas ao mesmo tempo simples. Ele falava sobre o amor, sobre perdoar e, o mais impressionante para Tomé, sobre a verdade. Cada frase parecia tocar algo dentro dele, algo que estava ali há anos, esperando para ser despertado. Mesmo assim, o jovem não se entregou de imediato. Jesus parecia ter respostas para questões que ele nem sabia que tinha. Mas e as perguntas mais difíceis? Tomé pensava, será que ele seria capaz de explicar o que ninguém mais conseguia? Quando Jesus chamou seus discípulos, Tomé hesitou. O que havia nele que faria aquele homem, tão sábio e cheio de poder, se interessar por alguém como ele, um simples questionador? Contudo, havia algo que o atraía, algo que fazia sentir que talvez suas dúvidas pudessem finalmente encontrar descanso. Desde o momento em que se juntou aos outros discípulos, Tomé se sentiu um pouco deslocado. Eles o receberam bem, mas ele notava que muitos já pareciam ter uma fé inabalável em Jesus, algo que ele ainda não conseguia compartilhar por completo. Pedro, sempre tão decidido e impetuoso, mal questionava as palavras do Mestre. João, com seu jeito calmo e afetuoso, aceitava tudo com uma confiança que, para Tomé, parecia quase inocente. Ele, por outro lado, sempre ponderava, sempre avaliava. As histórias e os ensinamentos que Jesus compartilhava eram belos, mas Tomé não conseguia evitar se perguntar: será que tudo aquilo era realmente possível? Nos primeiros dias, ele observava mais do que falava. A cada milagre que Jesus realizava, Tomé ficava dividido entre a maravilha e o ceticismo. Ele via a alegria dos outros discípulos, mas em seu coração havia uma sombra de dúvida. Não era que ele não quisesse acreditar.
Ele simplesmente não sabia como. A fé cega dos outros o incomodava um pouco, como se houvesse algo que eles estavam prontos para aceitar, mas que ele ainda não conseguia. E isso o deixava sozinho, mesmo em meio àquele grupo tão próximo. Jesus, no entanto, parecia saber disso. Ele nunca forçava Tomé a crer de imediato, nem o corrigia por suas dúvidas. Isso, de certa forma, intrigava ainda mais o discípulo. Havia algo na paciência de Jesus que o mantinha ali, como se no fundo, soubesse que Tomé teria suas respostas no tempo certo. Os dias ao lado de Jesus eram repletos de momentos impressionantes, e Tomé presenciou milagres que pareciam desafiar todas as leis da natureza. Ele estava lá quando Jesus transformou água em vinho, um ato que deixou todos os presentes atonitos. Também viu de perto quando o mestre curou cegos e leprosos, restaurando a saúde de pessoas que já haviam perdido qualquer esperança. A cada milagre, os outros discípulos se enchiam de uma fé crescente. Mas, para Tomé, o impacto era diferente. Mesmo estando tão perto dos milagres, ele sempre mantinha uma certa distância emocional. Ele via com os próprios olhos, mas, em seu coração, ainda buscava uma explicação. Será que havia algo por trás daqueles atos que ele não estava entendendo? Algo oculto, talvez? Ou seria realmente possível que Jesus tivesse um poder tão além da compreensão humana? Quando Lázaro foi ressuscitado, Tomé foi um dos primeiros a chegar na casa da família. Ele viu o corpo sem vida de Lázaro sair do túmulo ao comando de Jesus, e o impacto daquele momento mexeu com ele de uma maneira que ele nunca admitiria. Uma coisa era curar doentes, outra era trazer alguém de volta da morte. Mas, mesmo diante de algo tão extraordinário, Tomé se perguntava em silêncio: como isso é possível? Era como se sua mente racional lutasse contra o que seus olhos insistiam em mostrar. Na noite da última ceia, havia um peso no ar que Tomé não conseguia ignorar. A sala estava iluminada por velas tremeluzentes, e o som baixo das conversas dos discípulos era interrompido apenas pela voz de Jesus, que falava com uma calma desconcertante. Ele mencionava sua iminente traição e morte, palavras que, de algum modo, deixavam todos em silêncio. Tomé, sempre atento, observava as reações dos outros. Pedro parecia nervoso, João com os olhos cheios de tristeza. Mas Tomé sentia algo diferente, algo que fazia sua mente girar ainda mais do que o normal. Jesus falava sobre deixar este mundo, sobre ir para o Pai, e Tomé, com sua constante necessidade de clareza, não conseguia segurar a pergunta que brotava dentro dele: Senhor, não sabemos para onde vais. Como, então, podemos saber o caminho? Era uma pergunta honesta, quase desesperada. Ele não estava preparado para perder Jesus sem entender o que viria a seguir. Para ele, nada era mais aterrorizante do que ficar sem respostas. Jesus o olhou com aquela mesma paciência de sempre e disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. As palavras caíram como um enigma sobre Tomé. Havia uma profundidade nelas que ele ainda não conseguia captar por completo. Mesmo assim, algo dentro dele queria desesperadamente acreditar. A tensão naquela noite apenas aumentou à medida que Jesus continuava a falar de sua morte, da traição e da separação que estava por vir. Tomé, sem saber como processar tudo aquilo, sentiu que algo grande e terrível estava prestes a acontecer, e que ele não estava pronto para lidar com isso. Quando Jesus foi preso, o caos tomou conta dos discípulos. Tomé, assim como os outros, ficou paralisado pelo medo. Ele não sabia o que fazer ou para onde ir. Tudo o que Jesus havia dito durante a última ceia começava a acontecer diante de seus olhos, e isso o assustava profundamente. Como poderia entender aquilo? O homem que ele seguirá, o homem que fizera milagres e falará sobre o reino dos céus, agora estava sendo tratado como um criminoso. Nada fazia sentido. Na crucificação, Tomé se manteve à distância. Ele viu Jesus ser levado à cruz, mas não teve coragem de se aproximar. O choque de tudo aquilo parecia ser demais. Como aceitar que aquele que trazia vida e esperança estava agora morrendo de forma tão brutal? Tomé não conseguia acreditar que aquele seria o fim. Mas,
À medida que os dias passavam e Jesus estava morto, a realidade começou a se impor. A dúvida que sempre carregou no coração se tornou mais pesada. Será que ele havia seguido o homem errado? Durante os dias após a morte de Jesus, os discípulos se esconderam, com medo de serem os próximos. Tomé, especialmente, se isolou. O medo e a incerteza o consumiam. Ele sentia que não apenas havia perdido seu mestre, mas também o sentido de tudo pelo qual tinha lutado nos últimos anos. A dor da dúvida era quase insuportável, e ele não sabia como seguir em frente. Foi nesse estado de confusão que uma notícia inesperada chegou. Alguns dos discípulos diziam que Jesus havia ressuscitado. A notícia da ressurreição de Jesus chegou como um sussurro entre os discípulos. Primeiro, foi Maria Madalena quem afirmou tê-lo visto. Depois, outros começaram a relatar encontros com o Mestre ressuscitado. Pedro e João estavam eufóricos, falando sobre como Jesus havia aparecido para eles, vivo, em carne e osso. Mas Tomé, ainda mergulhado em sua dor e dúvida, se recusou a acreditar tão facilmente. Enquanto os outros celebravam, ele permanecia à parte, cético. Se eu não ver o sinal dos pregos em suas mãos, e não colocar meu dedo no lugar dos pregos e minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei, disse ele, com firmeza. Não era uma questão de desrespeito ou desdém, mas Tomé precisava de mais. Ele sempre foi assim, ver para crer. Palavras e relatos não eram suficientes para mudar a convicção que já se formava em seu coração, a de que Jesus havia partido para sempre. Os dias passaram, e a dúvida de Tomé parecia isolá-lo cada vez mais dos outros discípulos. Ele os via conversando animadamente sobre suas experiências, mas, para ele, aquilo parecia distante, irreal. Porém, uma semana depois, tudo mudou. Enquanto Tomé estava reunido com os outros, algo inesperado aconteceu. Sem aviso, Jesus apareceu no meio deles, da mesma forma que antes. E desta vez, seus olhos se voltaram diretamente para Tomé. Jesus estava ali, diante de Tomé. Não era uma visão distante ou um relato contado por terceiros. Ele estava de pé, em carne e osso, com as marcas dos pregos em suas mãos. O silêncio na sala era tão profundo que Tomé podia ouvir o som de sua própria respiração. Ele ficou congelado, incapaz de mover um músculo, enquanto seus pensamentos giravam. Tudo o que havia dito, todas as dúvidas que carregava desde a morte de Jesus, agora o consumiam de forma avassaladora. Mas, antes que pudesse falar, foi Jesus quem quebrou o silêncio. Tomé, põe o teu dedo aqui, disse Jesus, estendendo a mão marcada pelas feridas. A voz dele não era de acusação ou de repreensão. Era calma, quase gentil. Tomé não sabia o que dizer. Ele observou as cicatrizes e, com as mãos trêmulas, tocou os sinais dos pregos. Jesus então disse: estende a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Cada palavra ecoava dentro de Tomé. Ali estava a prova que ele tanto desejava, o sinal que precisava para acreditar. Mas, em vez de um alívio imediato, ele sentiu uma mistura de emoções: choque, vergonha e, acima de tudo, uma profunda reverência. Tudo o que ele achava que sabia desmoronou naquele momento. Jesus, que ele havia temido ter perdido para sempre, estava ali, vivo. Sem conseguir conter as palavras, Tomé murmurou: Senhor meu e Deus meu. Foi um momento de rendição total, quando toda dúvida finalmente foi silenciada. Depois daquele encontro, Tomé nunca mais foi o mesmo. A dúvida que o acompanhava por tanto tempo finalmente havia se dissipado, dando lugar a uma fé que ele jamais pensou ser capaz de sentir. Tocar nas feridas de Jesus foi como se um peso enorme fosse tirado de seus ombros. Ele agora acreditava, não só com os olhos, mas com o coração. No entanto, essa fé recém-descoberta não o tornou um seguidor cego. Pelo contrário, Tomé era mais consciente do que nunca da responsabilidade que carregava. Jesus o havia escolhido, junto com os outros discípulos, para espalhar a verdade ao mundo, e Tomé sabia que não poderia falhar. Suas dúvidas do passado, que uma vez o deixaram inseguro,
agora o impulsionavam a buscar respostas e compartilhar a verdade com mais fervor. Ele entendia que não estava apenas aceitando algo por imposição, mas por convicção. A transformação de Tomé foi tão profunda que ele passou a se destacar entre os discípulos. Enquanto muitos falavam sobre a fé em Jesus, Tomé falava com uma paixão diferente, quase como alguém que tinha voltado de um abismo profundo e retornado à luz. Havia um brilho em seus olhos, uma firmeza em suas palavras. Aqueles que o conheciam antes viam claramente a mudança. Agora, ele estava pronto para carregar a mensagem de Jesus para além de onde os outros haviam ido, atravessando fronteiras e enfrentando desafios que poucos teriam coragem de encarar. Após a ascensão de Jesus, os discípulos se dispersaram pelo mundo, levando a mensagem do Evangelho a todos os cantos. Para Tomé, o caminho conduziu para além das terras conhecidas, até o Oriente. Dizem que sua jornada o levou a lugares distantes, onde a cultura, as tradições e os deuses eram completamente diferentes do que ele conhecia. E foi lá, nas terras da Índia, que Tomé começou a sua missão, pregando sobre o Cristo ressuscitado com uma convicção que só alguém que tocou a verdade poderia ter. No início, foi difícil. O povo era desconfiado, e muitos o viam como um estrangeiro que trazia ideias estranhas e revolucionárias. Mas Tomé, agora transformado pela fé, não se deixava abater. Cada palavra que ele falava carregava o peso de alguém que testemunhou o impossível. Ele curava os doentes, ajudava os necessitados e contava sobre o amor de um Deus que havia se sacrificado por todos. Aos poucos, começou a ganhar a confiança das pessoas. Porém, à medida que sua influência crescia, também cresciam os desafios. Os líderes locais, tanto religiosos quanto políticos, não viam com bons olhos a mensagem que Tomé pregava. Eles temiam a mudança que ele poderia trazer. Mas Tomé, com a coragem de alguém que já havia enfrentado sua própria falta de fé, não recuou. Sua missão era clara, e ele estava disposto a seguir até o fim, não importava o quão difícil fosse o caminho. Com o tempo, a pregação de Tomé começou a incomodar seriamente os governantes locais. Ele havia conquistado muitos corações, e a mensagem de um Deus único, que oferecia salvação a todos, começou a minar a estrutura de poder religioso e político da região. Não demorou muito para que os sacerdotes dos templos e os líderes das cidades começassem a conspirar contra ele. Tomé sabia que sua presença incomodava, mas a cada novo obstáculo, sua fé se fortalecia. Ele não era mais o homem cheio de dúvidas de antes. Agora, nada poderia detê-lo. As ameaças começaram de forma sutil, olhares desconfiados, conversas interrompidas abruptamente quando ele entrava em uma sala. Mas, logo, essas ameaças se tornaram mais diretas. As pessoas que ele tinha convertido começaram a ser perseguidas, e Tomé sabia que não demoraria para que ele fosse o próximo. Apesar do perigo crescente, ele não parou. Continuou pregando, ajudando os doentes, e ensinando sobre Jesus a quem estivesse disposto a ouvir. Sabia que sua missão era maior do que qualquer medo que pudesse sentir. Certa noite, depois de um longo dia de pregação, Tomé recebeu uma visita inesperada. Um grupo de homens, liderado por um sacerdote influente, o confrontou. O sacerdote o advertiu, deixando claro que sua pregação seria sua ruína se continuasse. Mas Tomé, com uma calma que só alguém completamente entregue à fé poderia ter, respondeu que ele não pregava por escolha própria, mas por um chamado maior. Se eu não fizer isso, disse ele, quem fará? A tensão em torno de Tomé finalmente atingiu seu ápice. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, mas nunca hesitou. As conversões continuavam, e isso enfurecia ainda mais os poderosos. Foi numa manhã quente, enquanto pregava em uma pequena aldeia, que os homens finalmente vieram buscá-lo. Tomé, ao vê-lo se aproximando, não fugiu. Ele os encarou com a serenidade de quem já tinha se preparado para aquele momento. Os rostos dos aldeões que ele havia convertido estavam cheios de medo, mas ele os tranquilizou com um simples olhar. Sabia que seu sacrifício era inevitável. Os homens o arrastaram até uma colina fora da cidade. Lá, o julgamento foi rápido e brutal. Acusado de blasfêmia e de subverter a ordem religiosa,
Tomé foi condenado à morte. Eles o perfuraram com lanças, repetidamente, mas mesmo enquanto a dor o consumia, Tomé mantinha calma, sabendo que a missão que lhe fora confiada estava cumprida. Ao cair no chão, com a vida se esvaindo, ele não sentiu medo, apenas uma paz profunda. Suas últimas palavras foram uma oração silenciosa por aqueles que ainda não conheciam a verdade. E, assim, o apóstolo que um dia fora marcado pela dúvida, se tornou um mártir que deu sua vida por aquilo em que acreditava plenamente. Mesmo após sua morte, o impacto de Tomé permaneceu vivo. A fé que ele plantou nas terras distantes continuou a crescer, se espalhando por gerações. Ele deixou um legado que superou suas dúvidas iniciais, e a sua história, de questionador a crente inabalável, ecoa até os dias de hoje. A história de Tomé nos lembra que a dúvida faz parte da jornada de fé. Ele não foi o primeiro a questionar, nem será o último, mas sua honestidade diante de suas incertezas é o que o torna tão humano e tão próximo de todos nós. No início, ele hesitou, não por falta de amor ou lealdade, mas porque precisava de respostas reais, algo palpável para acalmar sua mente inquieta. Isso, no entanto, não o afastou de Jesus. Pelo contrário, sua dúvida o levou a um dos momentos mais poderosos de sua vida, quando pôde tocar a verdade que tanto buscava. Tomé nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a persistência em buscar a verdade mesmo em meio a elas. Seu ceticismo não o tornou menor aos olhos de Jesus. Em vez disso, Jesus o acolheu, com paciência, permitindo que ele trilhasse seu próprio caminho até a crença. E, uma vez que Tomé encontrou a verdade, sua fé se tornou inabalável, provando que aqueles que mais questionam podem ser os que mais se entregam, quando convencidos. Além disso, sua missão no Oriente e sua morte como mártir nos mostram o poder da transformação. O homem que um dia precisou de provas para acreditar foi o mesmo que deu sua vida por essa verdade, sem mais questionar. O legado de Tomé nos lembra que todos têm suas próprias batalhas internas, mas o importante é continuar a caminhar, mesmo que a passos lentos, rumo àquilo que realmente acreditamos. No final, a história de Tomé é uma prova de que a fé não precisa ser perfeita desde o início. O que importa é a sinceridade com que buscamos, pois é nesse caminho que encontramos as respostas. Se você gostou da história de Tomé e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.